Qual é a principal diferença entre escrever para o cinema e escrever para a televisão? Você sabe me dizer? Fala, gente bonita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal Sul Filmes, que ajuda você a fazer cinema. No vídeo de hoje, uma pergunta feita nas nossas redes sociais, uma pergunta enviada pra gente, que se transformou aqui num vídeo para o nosso canal do YouTube. Você pode deixar suas perguntas pra gente, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, que a gente, muitas delas viram conteúdo aqui disponível para todo mundo. E a pergunta de hoje foi uma dessas: qual é a diferença de escrever para o cinema para a TV? E aí eu separei aqui, queridos, algumas diferenças muito elementares que fazem com que essa criação, esse desenvolvimento seja tão diferente. Então vamos começar falando pelo cinema, gente. 3 pontos. Eu separei 3 pontos aqui para falar sobre a escrita para o cinema e 3 pontos para falar sobre a escrita da televisão. Começando pelo cinema, a gente começa aqui a estrutura narrativa. A estrutura narrativa, classicamente, as mais clássicas, né? Em 3 atos: introdução, desenvolvimento, conclusão, primeiro, segundo, terceiro ato, abertura, desenvolvimento e conclusão. Chame da maneira que você quiser, mas essa divisão em 3 atos, ela é clássica do cinema, onde cada um dos seus atos tem uma função muito específica que nós já falamos aqui no último vídeo. Vou deixar o link aqui para vocês. No vídeo anterior, nós já falamos sobre os pontos específicos de cada um dos atos, o que você precisa apresentar em cada um dos atos para que a sua história seja coerente, coesa, para que a sua história seja significativa. E o ritmo também é muito importante na construção de uma narrativa cinematográfica, porque você tem tudo para você contar, tudo que você tem para contar, você tem ali 1h30, 1h40, 2 horas para poder contar. Então você precisa trabalhar muito no ritmo, você precisa realmente desenvolver uma história onde ela seja direta, assertiva, cirúrgica e ritmada, para você prender a atenção do público do início ao fim. Segundo ponto muito relevante, muito importante, também é sobre orçamento. O orçamento de uma produção de cinema para uma produção televisiva é muito diferente, porque no cinema você faz tudo de uma tacada só, enquanto que na televisão é um trabalho progressivo. E o terceiro ponto que eu separei aqui das principais diferenças, existem várias, mas eu separei 3 principais, é a complexidade. É mais complexo escrever para o cinema porque você tem menos tempo de tela para contar a história. Então você tem pouco tempo para se aprofundar e isso faz com que as coisas fiquem... Isso não faz com que as coisas percam a profundidade. Elas são profundas, mas a construção é mais complexa. Então esse pouco tempo de tela faz com que as tramas, as narrativas sejam mais complexas, mais diretas, mais cirúrgicas e assertivas, como eu já falei aqui, e as transformações sejam muito significativas e aconteçam de forma mais clara e mais direta. E quando a gente passa já para escrever, né, para a escrita televisiva, a gente vai entender que geralmente na televisão essa escrita é serializada, ou seja, é uma escrita por episódios. Então, por mais que seja uma série ou uma minissérie ou uma novela, a escrita é por episódios, né? Ela é contínua. No cinema, você escreve aquela história e a história está pronta. Na novela, por exemplo, né, que é o maior produto audiovisual brasileiro, é a novela. Numa novela, você começa a escrever, o público começa a assistir, mas você ainda está em desenvolvimento. Então, inclusive, eu costumo falar que a reação, a receptividade do público
pode, na novela, numa produção serializada, consegue interferir na escrita, coisa que no cinema isso não acontece. Porque nessa construção serializada, cada episódio tem um arco, cada episódio tem o seu próprio arco, quando no final todos os episódios juntos somam um grande arco da narrativa. Você ainda tem vários núcleos de história que lá no final vão convergir para uma finalização única. Enquanto no cinema você tem ali o longa, o média e o curta-metragem, na televisão você tem séries com várias temporadas, novelas, minisséries mais curtas. O formato, as séries limitadas ou séries de longa duração, você tem muito mais, você consegue explorar mais formatos na televisão e ter um prazo mais extenso para a escrita, além do roteirista ter a possibilidade, em alguns casos, como o da novela, de escrever enquanto você já tem ali a reação do público com aquele material que já foi produzido. Mas me diz aí, qual é o que você mais gosta de escrever? Você realmente se interessa mais por filmes ou por séries ou novelas? Qual é o seu formato favorito de escrita? Um beijo no coração, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.